como resposta correta. E fechando o nosso simulado, a questão 10, uma questão também de análise combinatória, bem parecida com o que nós tivemos na prova passada. Na prova passada, ele falava da Bruna e pedia a posição desse anagrama se você colocasse em ordem alfabética. Bem, nesse caso, a palavra que foi apresentada é CODESP. E ele pergunta, a palavra 243 nessa lista é, pronto. Qual a grande sacada? Eu sempre sugiro para os meus alunos, coloque as letras em ordem alfabética e depois vai enumerando. Por exemplo, dessas letras, C, O, D, E, S, P. Qual a primeira letra que aparece no alfabeto? Aí você vai fazer A, B, C, D, D. A, B, C. Tem o C, que é a primeira que vai aparecer no alfabeto, você considera como sendo o número 1. Depois tem o D você considera como sendo o número 2. Então você coloca as letras em ordem alfabética e vai numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai montando os blocos, como se você estivesse pensando assim, poxa, se começar com a letra de número C, a letra C é a primeira entre as 6 que eu tenho no alfabeto. Se eu fixar a letra C, eu ainda tenho 5 letras para permutar, o que dá 120. Então são 120, pessoal, começando com a letra C. O que significa dizer que só aí eu já chego a 120 anagramas. Depois que eu termino de escrever com a letra C, eu vou para a letra D, que me dá mais 120. Aí, poxa, Thiago, eu já tenho aí 240 palavras. É isso mesmo. Então, eu já sei que não vai ser começando com a letra C, porque eu consigo fazer 120 anagramas. Não vai ser com a letra D, porque também me dá 120 anagramas. Aí, pessoal, fica bem simples agora, porque a próxima camada é justamente a camada que começa com a letra E. Como você quer 243, eu preciso verificar qual é a terceira palavra que eu tenho nessa camada, começando com a letra E. E aí já tem os itens A ou D como resposta. Já vai para uma chance de 50%. Analisando o C, você já tem a sequência correta. Vai ficar E, C, D, P, O, S. Que você não tinha nem que montar a sequência perfeita. Tá bom, pessoal? Fica aí essa dica. Então, a resposta correta, o item A. Beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom. E nos encontramos no próximo simulado. Sucesso! Resposta à questão 10, o item A. Valeu! Como resposta correta. E fechando o nosso simulado, a questão 10, uma questão também de análise combinatória, bem parecida com o que nós tivemos na prova passada. Na prova passada, ele falava da Bruna e pedia a posição desse anagrama se você colocasse em ordem alfabética. Bem, nesse caso, a palavra que foi apresentada é CODESP. E ele pergunta, a palavra 243 nessa lista é, pronto. Qual a grande sacada? Eu sempre sugiro para os meus alunos, coloque as letras em ordem alfabética e depois vai enumerando. Por exemplo, dessas letras, C, O, D, E, S, P. Qual a primeira letra que aparece no alfabeto? Aí você vai fazer A, B, C, D, D. A, B, C. Tem o C, que é a primeira que vai aparecer no alfabeto, você considera como sendo o número 1. Depois tem o D você considera como sendo o número 2. Então você coloca as letras em ordem alfabética e vai numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai montando os blocos, como se você estivesse pensando assim, poxa, se começar com a letra de número C, a letra C é a primeira entre as 6 que eu tenho no alfabeto. Se eu fixar a letra C, eu ainda tenho 5 letras para permutar, o que dá 120. Aí, pessoal, fica bem simples agora, porque a próxima camada é justamente a camada que começa com a letra E. Como você quer 243, eu preciso verificar qual é a terceira palavra que eu tenho nessa camada, começando com a letra E. E aí já tem os itens A ou D como resposta. Já vai para uma chance de 50%. Analisando o C, você já tem a sequência correta. Vai ficar E, C, D, P. Então são 120, pessoal, começando com a letra C. O que significa dizer que só aí eu já chego a 120 anagramas. Depois que eu termino de escrever com a letra C, eu vou para a letra D, que me dá mais 120. Aí, poxa, Thiago, eu já tenho aí 240 palavras. É isso mesmo. Então, já sei que não vai ser começando com a letra C, porque eu consigo fazer 120 anagramas. Não vai ser com a letra D, porque também me dá 120 anagramas.